relação entre salários e lucros. Ricardo, ele trata a situação do produtor individual e resume do seguinte modo: os lucros, seja para o capitalismo individual ou a economia como um todo, ele depende do preço. Então, se o preço sobe por questão do imposto e por subir o salário, então o lucro do capitalista, do produtor individual, diminui. Aí vocês percebam que esse é um conceito micro que está sendo extrapolado para o macro uma outra vez. Então, o Ricardo diz assim, o capitalista ele vai lucrar um tanto, mas se você aumentar o preço diminuir o preço das coisas ou aumentar o preço do salário, eu vou ganhar menos, porque para ele é sempre a sobra do lucro é o que ele ganhou pelo que ele vendeu, menos o que ele pagou de salário. Só que macroeconomicamente você tem que enxergar que se o salário do indivíduo está menor, então ele consome menos. Então, o Ricardo ele não pega essa ideia e ele resume dizendo que se o salário aumentar, vocês estão diminuindo o lucro, então a gente não tem como investir, reinvestir, e por isso essas políticas que vão aumentar os salários, elas estão, na verdade, atacando a capacidade da economia de crescer. Ou seja, os lucros eles acabam sendo uma função inversa, uma função direta dos preços. Quanto maior o preço, maior o lucro, e inversa dos salários. Quanto maior o salário, menor o lucro. Aí vocês veem que o Ricardo, em tudo que a gente está vendo, ele está sempre fazendo esse contraponto entre o que a gente consegue, o que ele enxerga no micro, ele acaba extrapolando para o macro, quando isso faz muito sentido para os capitalistas. Que era o que o Keynes dizia, que foi por isso que a lei de Sé durou tanto tempo. Os lucros dependem, assim, dos salários, os quais, por suas vezes, dependem dos próprios bens essenciais de consumo. Então, se o que o trabalhador gasta para viver ficou mais caro, o salário ficou mais caro e o lucro cai. Se eu consigo produzir os bens de consumo essenciais de forma mais barata, o salário do trabalhador cai e o lucro aumenta. Essa concepção da relação entre salário e lucro, ela foi passada pelo conhecimento ortodoxo, incorporada à neoclássica e por aí ficou. Eles acabam tomando os preços como dados e, tipo, a situação da firma ela é essa de extrapolar a economia do individual para o todo. Em suma, se os economistas clássicos, se nem os economistas clássicos e nem os neoclássicos visualizam essa possibilidade de redistribuição de renda, seja lucro para salário ou vice-versa, elas vão acabar afetando o volume do poder de compra gerado pela produção. Vão afetar o nível da demanda efetiva. Então, nem o clássico, nem o neoclássico, ele vê que lucrar mais às custas de diminuir o salário vai fazer com que o poder da demanda efetiva caia. Parece contraditório de tudo que ele já vem dizendo, mas eles não aceitavam, eles não engoliam essa ideia. Finanças públicas. A gente já viu a lei de Sé para o emprego, já viu para os salários e lucros, e agora a gente vai ver o impacto dela nas finanças públicas. Eu pulei um, crise de produção. Isso a gente já falou. A demanda é criada para produzir, criada pela produção e é sempre igual a esta. Então, tipo, o aparecimento de crise, elas são sempre produção que excede a demanda, e a lei de Sé não conseguia explicar isso. Então, aparece que os autores que enxergavam que essas crises estavam acontecendo e elas não eram pontuais, eles acabaram tentando dar soluções atreladas, ou assim, desviando da lei de Sé para explicar essas crises, sem, contudo, infringir a lei. Então é o que Mill faz, é o que Marshall faz. Eles falam que, tipo, as crises são acidentes especulativos e isso vai causar efeitos cascata nos juros, no preço, no crédito. Então eles acabam contornando essa parte da crise, trazendo soluções para cada uma das crises, para cada diferença dela. Como a crise ela vinha de certo modo violenta, e assim que eles encontravam uma solução, eles adotavam
o ato de pensar por que essa crise aconteceu, ele nunca entrava na corrente ou no pensamento da economia. Tipo assim, entrava crise, eu dizia, beleza, tem crise, então a lei de Sé não tá explicando direito. Mas antes que alguém conseguisse formular alguma concepção que derrubasse a lei de Sé e disse, é por isso, surgia alguém com uma solução paliativa, contornando o problema específico daquela crise e dizia, olha, a gente pode fazer isso para consertar, e a lei de Sé não está com problema. Então, é isso mais ou menos que esse trecho resume. Eu resumi ele de um jeito bacana, mas eu acho mesmo que vocês deviam ver ele na íntegra. Até porque é uma coisa que o professor falou com vocês sobre as crises, e eu não vi a visão que ele teve falando desse conteúdo. Então, pode ser que ele tenha seguido por uma linha, pode ser que ele tenha seguido por outra, e fica mais interessante se vocês pontuarem o que o Miglioli está dizendo com o que o professor falou. Sintam-se livres para usar esse pedacinho do resumo aí, mas vai ser mais efetivo se vocês verem o todo. Demorou. Finanças públicas. A lei de Sé, ela vai ter efeitos sobre o papel do governo em 2 pontos. É o papel das despesas o papel das despesas governamentais no funcionamento da economia e a teoria da tributação. Para eles, o que significava esses gastos do governo? O gasto do governo para a corrente ortodoxa é transferência de despesas do setor privado para o setor estatal. Então, eu peguei um poder de compra que foi gerado pela produção e estou tirando do privado para o estatal. Eles viam o modo de gasto do setor público de jeitos diferentes do modo como ele via dos indivíduos. Para eles, para os clássicos, as atividades governamentais elas eram improdutivas. Percebam que sobre as atividades do governo serem produtivas ou não produtivas, mas quando você está falando dos clássicos e do que eles acham dessas transferências governamentais, a atividade do governo é improdutiva. E as despesas dos indivíduos, elas podem ser tanto produtivas quanto improdutivas. Se for de consumo, ela é improdutiva. Se for de investimento, ela é produtiva. Então, consumir é improdutivo. Investir é produtivo. Você já vem para que lado que a teoria está pendendo, né? Mas o que significa isso? Significa que se o governo está tirando renda dos indivíduos, do setor privado, e ele está tirando essa renda do consumo, ou tipo assim, ele está tributando do consumo, então ele tá tributando do consumo, que é uma atividade improdutiva, e está fazendo a função dele, que é improdutiva. Então, para os clássicos, o governo só podia tributar o consumo, porque eu estou tirando de improdutivo para improdutivo. Agora não me vem o governo tributar do produtivo, do investimento. Então, se o governo chegasse lá e taxasse ou tributasse os investimentos, ele estava tirando ele estava tirando da atividade produtiva do setor privado para alocar em atividades improdutivas, porque o governo como todo é improdutivo. Então é isso que os clássicos diziam. Quando eles diziam tributa de onde? Tributa do consumo, não vem me tributar do investimento. Logo, os tributos eles acabavam incidindo sobre o consumo dos indivíduos. E aí o clássico argumentava que se você deixar a gente em paz, deixar de tributar o investimento, a gente vai conseguir reinvestir, aumentar a capacidade produtiva e vai conseguir gerar mais renda para que você consiga tributar mais a galera do improdutivo, a galera do consumo. Então, isso é o primeiro, os impactos que tem a lei de Sé sobre as finanças públicas. Os clássicos, eles diziam que esses gastos públicos, eles acabavam, como são todos improdutivos, eles acabavam sendo um obstáculo para o crescimento econômico. Daí, o Estado tinha que ser o menor possível, fazendo só estritamente o essencial, que era de aplicar ordem, justiça, garantir segurança nacional e essas coisas do tipo. Então, para o Ricardo, qualquer imposto que venha elevar salário pago e diminuir o lucro é um imposto sobre os lucros. Então,
Se eu elevo o salário, eu tô penalizando os capitalistas. Aí ele diz que, dado que um aumento do preço do salário, a demanda por trabalho não se reduz, e no fim o governo e os capitalistas tornam-se competidores. Essa é uma ideia do Ricardo que está bem explicada no livro, mas não é coerente. Tipo, para o restante da teoria neoclássica, eles não seguem essa de que o governo e os capitalistas eles são competidores pela demanda de trabalho, porque tipo, como se o governo ao contratar está tirando a capacidade do capitalista de contratar. Quando contratar não, o governo por aumentar o preço do salário ele está tirando a capacidade do capitalista. Então, mas isso era uma ideia que o Ricardo levava. De resumo para a finança pública, os princípios são esses. Os gastos governamentais eles devem se limitar ao estritamente necessário. A tributação não pode restringir os recursos disponíveis para o investimento, pois isso vai reduzir e interromper o processo de expansão econômica, e não utilizar a tributação como forma de expansão. Então, quando o Keynes chega depois e diz, olha, a gente vai tributar porque o governo o mercado privado não está, o privado não está fazendo certo e a gente tem condições de fazer com que a economia cresça. Eles cortavam essa ideia pela raiz. Eles diziam, olha, se vocês tributarem para alcançar a expansão econômica, vocês não vão ter como fazer isso, porque o que vocês estão fazendo? Segundo a lei de Sé, vocês só estão pegando uma parte do todo, que seria a demanda, tirando um pedaço e querendo que esse pedaço que vocês tirassem significasse mais poder de compra, sendo que você só está realocando de um lado para outro. Esses 3 pontos que a lei de Sé fala sobre o comportamento das finanças públicas, sobre o comportamento do governo. Acumulação de capital. Seja porque a oferta da mão de obra se ajusta à acumulação, segundo Ricardo, ou porque, segundo os neoclássicos, o fator do trabalho é perfeitamente substituível, o único limite à acumulação do capital é o volume de recursos disponível para tal fim. Para Ricardo, os únicos que poupam e acumulam são os capitalistas, vocês têm que lembrar disso. Então, toda a acumulação ela depende do lucro. Então, se o capitalista, se por algum motivo o lucro do capitalista reduz, a parcela desse lucro que ela é poupada, ela vai ser menor. Então, tipo, a poupança, ela também é função do lucro. Então, no fim das contas, o limite para acumulação é constituído pela taxa de lucro. Então, se a economia não cresce, eu tenho que cortar todos os outros fatores que o Ricardo já falou que no caso era o salário ou o preço das mercadorias, de modo que o lucro aumente e eu tenho condição de fazer a expansão. Você tem que seguir essa cadeia. Lucro, direto para o salário, inverso para direto para os preços, inverso para o salário. Quanto maior o lucro, maior capacidade de poupança, maior capacidade de investimento, maior capacidade de crescimento da economia. Logo, não se tributa investimento, tributa-se o consumo, porque tributar investimento eu estou cortando essa parcela de lucro que dava para fazer com que o processo de acumulação se acelerasse. Existem, no caso, 3 pontos principais para a questão da acumulação quando se fala em lei de Sé. A demanda não constitui obstáculo, porque ela vai ser gerada pela própria produção. Os lucros diminuem com o aumento dos salários, visto que não tem como mudar o poder de compra total, tipo, não tem como só realocar o todo dos 100% e fazer com que os indivíduos consigam consumir mais. O único jeito é ser o gerar mais produção. E toda a poupança é investida. Não esqueçam disso, por favor. Na teoria de acumulação, para a lei de Sé, ou seja, para a visão clássica, toda a poupança é investida. Tá. Os clássicos, a igualdade entre investimento e poupança era automática, ou seja, se eu estava poupando, eu necessariamente estava investindo. Em resumo, por exemplo, para eu dizer o quanto que os indivíduos iam decidir investir e o quanto esses indivíduos iam decidir poupar, isso é regulado pela taxa de juros. É outro conceito assim que fica para os clássicos, para a macroeconomia em relação à análise. Em relação à análise macroeconômica. O que vai dizer se o indivíduo gasta ou deixa de gastar, se ele
se ele poupa para investir ou não, vai ser a taxa de juros. No caso, a taxa de juros sobe quando aumenta o investimento ou quando diminui a poupança. Como é que isso funciona? Se tem pouca poupança, quem tem dinheiro para emprestar são poucas pessoas. Essas poucas pessoas vão cobrar mais para emprestar o mesmo dinheiro. Então a taxa de juros sobe. Então, quando a poupança está baixa, a taxa de juros sobe, porque assim quem tem vai emprestar. E essa decisão e esse juros mais alto pode ser uma decisão que a pessoa tem entre consumir ou investir. Então, se o investimento está muito alto, se tem muita gente demandando pela mesma quantidade de capital, essa taxa de juros sobe e a pessoa vai decidir por investir ou não. Entendeu? Então, sempre a decisão para os clássicos de investir ou não investir, de poupar ou não poupar, vai depender do nível de investimento e da quantidade demandada de poupança, ou da quantidade disponível de poupança. No mercado real, o aumento da poupança corresponde à diminuição da procura de bens de consumo, provocando uma baixa dos preços, e daí uma queda da taxa de lucro dos setores desses bens. Os capitalistas se deslocam para esses setores, aumentando a produção destes. É o que a gente já viu. Um acréscimo na poupança e um decréscimo no consumo correspondem no mundo da produção a uma diminuição de bens e serviços. Então, aumentar a quantidade de poupança que a gente tem e diminuir o consumo vai necessariamente corresponder a uma diminuição dos bens e serviços que vão ser ofertados. É mais ou menos como se fosse um efeito bola de neve para a crise. Então, quando os capitais eles se deslocam de setor de bem de consumo para bens de investimento, para a teoria neoclássica, você vai justificar isso pela quantidade de poupança ou de consumo que tem que ser feito. Então, investir agora significa que eu estou postergando o consumo para o futuro, porque é mais vantajoso no futuro consumir, porque eu vou ter mais capacidade de poder de compra do que consumir agora. Portanto, o maior investimento hoje é necessário para produzir maior volume de bens de consumo depois. Essa parte aqui que a gente estava vendo é do Marshall. Apesar desse zigue-zague, desse zigue-zague que o Marshall fez para explicar juros, o sobe e desce de poupança ou investimento, que no final das contas vai dizer o quanto que a economia cresce ou deixa de crescer, são todos conceitos que eles acabaram entrando na economia ortodoxa. Então, esses conceitos de poupança, investimento, regulado pela taxa de juro, eles são princípios que foram incorporados pela economia ortodoxa. Então, vocês é bom dar uma lida depois, mas aí vocês conseguem revisar e conseguem entender o que cada um desses agregados significa e assim conseguir dizer, quando o professor perguntar, olha, é isso que se acontece com a poupança ou acontece com a taxa de juros, acontece com o emprego, acontece com o crescimento da economia. Para eu explicar a diferença entre ortodoxo e heterodoxo. Vocês ainda vão ver, porque até agora a gente viu muito dos pontos que são para a economia ortodoxa, porque ele está explicando o funcionamento da lei de Sé. Quando ele chegar em Marx, na corrente marxista, ele vai começar a debater todos esses pontos da economia ortodoxa. Então, ele vai dizer, olha, na heterodoxa, como é que diz? O poder de compra total, ele não... deslocar ele para o governo ou para outro setor não necessariamente significa que a gente vai ter o mesmo poder de compra. Esse poder de compra, se for empregado no lugar certo, ele tem como aumentar... essa renda que foi desviada pelo governo, que os neoclássicos e os clássicos consideram improdutivo, ela, na verdade, consegue produzir coisas se ela atacar o ponto de demanda na qual a sociedade necessita. Então, vocês vão ver muito desses pontos que diferenciam o ortodoxo para o heterodoxo, mas é sempre começando assim. O que a lei de Sé diria, o que o Ricardo diria para manter a lei de Sé intacta, que consiga contribuir para explicar esse funcionamento macro da economia. Então, a gente viu muito ponto entre
entre emprego, entre finança pública, entre acumulação de capital, entre as crises de produção, que eu espero que vocês vejam esse tópico, porque vai dar para bater com o que o professor falou. Viu relação de salário e lucro, o que significa, como é que está ligado essa relação de salário e lucro com a demanda, como que está ligada com a expansão como que está ligada com a expansão da economia, para a revisão da introdução e para a parte 1. Eu tô sem voz já.